Boa tarde, pessoal. Voltamos com a última palestra do dia da Week 365. E agora eu vou chamar para vocês a Dani Monteiro. Ela também é Microsoft MVP e ela vai passar para as mulheres o caminho para como entrar na carreira dos dados. Oi, Dani. Oi, Carol, você me escuta Tudo bem? bem? Sim, Ai, perfeito. que bom! Tudo ótimo. Gente, que evento lindo! Assim, teve muita coisa aqui, né? Então nem dá para falar assim, ai, gente, que tal coisa. Não, teve muita coisa legal. Sim. Então, parabéns para todo mundo na organização, as palestras. Acho que foi muita coisa bacana. Sim, e agora a gente vai encerrar com chave de ouro. Ai, que responsabilidade, Né? gente. Total, agora eu já fiquei tensa aqui. Não, a gente vai conversar, bater um papo super legal. Se for aparecendo perguntas, eu vou colocar na telinha para você. Se você quiser responder no final também tá tudo certo. E é isso. Muito obrigado pela Certo. presença. O palco é seu. Aproveita, boa sorte. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Maravilha, eu vou compartilhar minha tela. Tá bom. E, e é muito engraçado pensar que nós precisamos falar sobre mulheres na área de dados, porque somos poucas. Né? Eu trabalho com dados há muito tempo, e quase sempre eu era uma das poucas mulheres. Assim, é muito interessante. E por outro lado, nós temos, se por um lado, né, temos muitas oportunidades, por outro lado, nós temos falta de paciência, nós temos falta de treinamento, e isso não condiz, né, com o momento que nós estamos vivendo. Então, por isso, vamos conversar sobre o que precisamos para estar na área de dados. E o que nos falta, né, porque se é uma área tão promissora, se é uma área que tem tantas oportunidades, por que nós não estamos nela? E esse é meu ponto, inicial. Primeiro eu quero me apresentar, e eu quero me apresentar porque muita coisa legal aconteceu nos últimos anos. Eh, então, primeira coisa, em todas as redes sociais vocês vão me encontrar como Dani Monteiro DBA. Me adicionem, estejam à vontade para falar comigo. Eu tento responder rápido, nem sempre eu consigo, mas eu juro para vocês que eu tento. Eh, eu sou mestra em engenharia da computação e o mestrado foi uma das coisas que eu gosto muito de contar, né. A ideia de ser mestra me fez muito bem, você já vai entender por quê. Hoje eu trabalho como Cloud Solution Architect na Microsoft. Então o que eu faço? Eu participo das decisões, das escolhas para as melhores arquiteturas de dados para clientes grandes, a maioria muito grandes. Então é um passo que é bem legal. Já palestrei no TEDx. Antes disso, eu ganhei alguns prêmios dentro e alguns fora do Brasil. Fora do Brasil, eu sou GDE da Google, que é Google Developer Expert, fui MVP, fui Regional Director, sou MongoDB Champion, também um prêmio que a MongoDB me deu. Dentro do Brasil, eu ganhei o prêmio de mulher na inteligência artificial da H2AI. Sou instrutora oficial do LinkedIn Learning. Que mais? Ganhei o prêmio de inovação da MongoDB, que é o prêmio William Zola, e sou uma das speakers da Neo4j. Vendo assim, parece legal, né? Assim, tranquilo. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre mulheres na área de dados, sendo que eu ganhei diversos prêmios e que palestrei dentro e fora do Brasil. Qual que é o ponto que nos une? O que me leva para perto da maioria da população brasileira? Mulher, preta, morava no Taboão da Serra, os meus pais eram separados, e aí nem vale a pena entrar nessa parte da história. Não escuto de um lado,
Então, muitas vezes eu falo muito alto porque eu não consigo escutar tão bem a minha própria voz. Nunca gostei de tecnologia, nunca gostei, trabalhar com dados nunca foi uma coisa que estivesse dentro dos meus planos, quer dizer, até uma certa etapa. Eu sabia que eu queria estudar porque eu odiava lavar louça, e, cara, eu já pensei muitas vezes em desistir, muitas vezes. Todas as vezes que eu sonhei com, uma empresa ou com um trabalho, acontecia alguma coisa, e até hoje acontece, até semana passada eu estava conversando com um amigo, falei: "Ah, e aí, será?". Eh, então eu acho que nós somos muito parecidas, né, porque tudo isso é parte do cenário de uma boa parte da população brasileira. O que que me faz de diferente? Nada, eu não tenho nada de diferente. Eu só escolhi a área de dados, porque quando eu prestei vestibular, minha mãe não tinha dinheiro para eu ir eh, até Presidente Prudente fazer a matrícula, e um dia me ligaram da FATEC falando: "Você não vai fazer a matrícula?". E foi assim que eu entrei na área de tecnologia. Então, gente, se eu não tenho nada que me diferencie de vocês, eh, e eu já ganhei vários prêmios, trabalho na área de dados, o que que o que que nós podemos, né, fazer? Como que nós podemos chegar nesse lugar? Então vamos lá, algumas coisas que todo mundo precisa saber. Você quer ir para a área de dados? Eu não queria. Eu fui para a área de dados, porque quando saiu o SQL Server 2005, eu achava o máximo. Eu achava aquilo, assim, genial, e eu gostava de fazer consultas, porque eu só trabalhava com homens, e eles me davam para fazer tudo o que eles odiavam. Então eles não gostavam de fazer consultas, eu gostava, então faz aí. E foi assim que eu comecei a trabalhar com banco de dados. O que ninguém conta é que o salário é bem alto, né, então, principalmente quando eu penso no resto da população no Brasil, é até meio, eh, surreal, pensando assim, porque no meu primeiro estágio, minha mãe era copeira num hospital, e eu ganhava mais que minha mãe. E foi assim que eu fiquei na tecnologia. Eu fiquei na tecnologia porque eu achava que eu estava ganhando bem. Então, só que o que ninguém me disse é que o meu salário é tão alto quanto é a minha responsabilidade. Então você é sim. E não interessa assim: "Ah, você é júnior, você não vai ter responsabilidade", vai. Você vai ter responsabilidade por várias coisas diferentes, por vários aspectos diferentes. Segunda coisa, nem toda empresa é o que parece. Tá. Ai, aquela empresa é maravilhosa, ela tem várias coisas, assim, uma geladeira cheia de Coca-Cola. Cuidado, você precisa saber para onde você está indo. Aprender cansa, tá. Você gosta, Dani, de estudar? Adoro, cara, de verdade. A minha volta aqui, você vê livros para todo lado. Eh, mas cansa. É bom também você sentar e assistir uma série nada a ver. Eu assisto as séries policiais, eh, porque eu, sei lá, tipo, distrai a minha cabeça, então aprender também cansa, e tá tudo bem, tá. Tá tudo bem você não estudar até meia-noite, tá tudo bem você dizer que não sabe, e tá tudo bem você correr atrás da resposta para uma questão. Outra coisa, eu quero muito trabalhar com dados. Apareceu uma vaga de estagiário, mas, eu acho que dá para eu ir trabalhar, sabe. Mas eu já fiz cursos, eu já estou fazendo pós, eu já trabalhei com a linguagem SQL. Calma, tá. Então, vamos achar uma vaga que esteja realmente no seu nível, né, nem menos do que você merece, e nem com mais responsabilidades do que você consegue, dar conta. Por quê? Porque menos do que você merece vai te trazer frustração. A ideia de que: "Ah, eu vou entrar agora com um salário mais baixo e depois eu vou ser promovida". Cara,
dificilmente você vai ser promovida, você vai investir 1 ano da sua vida, ou 2 anos, ou "X" anos, até você ganhar o salário que você está esperando. Então, isso tem que ser negociado. E tá tudo bem você negociar, tá tudo bem você ser ambiciosa e dizer: "Ah, eu quero ganhar tanto". Porque se a empresa que você, eh, está almejando não paga o quanto você quer, tem outra que paga, e beleza. E não esqueça que, assim, esses dias eu estava conversando com uma moça que ela tirou do currículo que ela já foi gerente, porque ela está indo para a área de dados. Falei: "Não, a sua experiência de vida conta, conta na hora de você fazer a análise dos seus dados, conta na hora de você, ir discutir com o cliente, levantar uma necessidade. Então, não apaga da sua vida o seu currículo, não deleta da sua vida: "Ah, eu tenho, 5 filhos e o que que vão pensar?". Eh, Ninguém tem que te julgar pelo que você já viveu ou pelo seu dia a dia. Se a empresa começar a te julgar, eh, pela sua experiência passada, ou porque você tem filhos, e aliás, se a empresa perguntou se você tem filhos, já é sinal de alerta para você não continuar. Mas, a sua experiência de vida, ela sempre vai te ajudar. Ela sempre vai te guiar por caminhos, de soluções mais sábias. Então, não deixa ela para lá, tá, porque vai vai fazer bastante diferença para você. Então, tranquilo ter trabalhado em outros lugares, tranquilo, eh, utilizar essa sabedoria toda. Outros aspectos que eu gosto muito, eh, quais são os seus planos? Aliás, é uma coisa que eu sempre questiono por que que você quer trabalhar com dados? Né, faz parte dos seus planos trabalhar com dados? Então, se faz parte dos seus planos, cara, maravilha, é uma área incrível. Eh, e se faz parte dos seus planos, é legal saber quais são os seus planos. Quem é você daqui a 5 anos? Porque se você sabe quem é você daqui a 5 anos, você negocia o seu salário melhor. Por quê? Porque você sabe qual é a jornada que você vai seguir. Você sabe qual é a empresa que tem mais a ver com você. E você começa a questionar por que que você quer essa empresa. Eu sabia as empresas que eu queria trabalhar, todas elas, principalmente quando eu falo de 3 delas, eram empresas que eu queria e eram empresas que eu sabia a hora que eu ia sair. Então, e você saiu por quê? Você não gostava da empresa? Não, eu gostava. Só que eu tinha um plano e essa empresa já não ia me ajudar a alcançar esse plano. Então, tá tudo bem mudar. Né, tá tudo bem você mudar de empresa e tá tudo bem mudar de planos, inclusive. Por quê? Se você nunca trabalhou na área de dados, chega uma hora que você fala: "Cara, acho que isso não é para mim". Ah, então vamos ver quais as outras possibilidades que eu tenho. E isso não é nenhum fracasso, tá. Cuidado com essa ideia de que, a gente começou a associar, né, que mudar é fracassar. Não, né, o maior fracasso é você não ser feliz. E quando você não é feliz, nem o salário parece que é o suficiente. Então, esteja tranquila com a sua decisão, né, esteja tranquila com os seus próximos passos, porque tem coisas que nem com uma mentoria você vai conseguir, ajuda para chegar na conclusão. Você precisa chegar. Então, essa é uma parte da etapa. Aí, ok, você me disse que quer trabalhar com dados, e eu te pergunto: "Por quê?". Se você quer trabalhar com dados, porque tem muitas vagas, eu te entendo. Se você quer trabalhar com dados porque está na moda, eu te diria vá com cuidado. Se você quer trabalhar com dados para criar soluções inovadoras que mudam a vida das pessoas, também te diria cuidado com a sua pretensão. Por quê? Porque é preciso saber o que você efetivamente gosta de fazer. Eu conheço milhares de pessoas dizendo que querem ser cientistas de dados. Ok. Milhares de pessoas que odeiam, estatística falando que querem ser cientistas de dados. Cara,
essas pessoas não vão ficar felizes. A ideia, quando você quer trabalhar com dados, é ser independente da plataforma, entender o que você está fazendo. Então, por que a sua experiência de vida vai te ajudar? Porque se você precisa conversar com o usuário, primeiro a empatia é essencial para você entender a dor dele e conseguir propor uma solução. E depois, você tem que saber o que você vai usar para resolver o problema do usuário. Então, se você não gosta de estatística, talvez você não crie o melhor modelo, quando você é um cientista de dados. Por outro lado, cara, você não gosta de estatística, mas você é muito bom com a muito boa com a linguagem SQL. Ah, maravilha. Então, talvez a engenharia de dados seja mais adequada. Não, mas eu gosto de conversar com o meu usuário. Ah, então, ir para a parte de negócios, ser um analista de negócios, talvez tenha mais a ver com você. Então, é importante saber que a área de dados ela é gigante. Eu tenho os DBAs que cuidam da administração dos bancos de dados, e já falando de DBA, um DBA pode cuidar da parte da infra, pode cuidar da parte de tuning, que é a melhoria das consultas, ele pode cuidar da parte de modelagem, atuando junto com o arquiteto de dados. Então, o arquiteto de dados, por outro lado, ele entende o negócio e ele faz o modelo de dados, ele mostra como que a informação está conectada. O arquiteto de dados também é responsável pelo dicionário de dados, ele é responsável por garantir que esse dicionário esteja disponível para a empresa toda. Eu tenho, eh, os engenheiros que vão buscar dados de diversas fontes, limpar esses dados e deixá-los disponíveis para os cientistas de dados, para os engenheiros de machine learning. Então, outra coisa também, a inteligência artificial está na moda. Cuidado, porque você tem hoje muitas APIs te ajudando, você tem hoje muitos serviços prontos, como os serviços cognitivos lá do Azure, mas talvez você precise criar um algoritmo. E se você precisar criar um algoritmo, você precisa ter o conhecimento para isso. Tem os engenheiros de DataOps, por quê? Porque eu quero aproximar o meu time de dados do meu time de operação. Então eu vou automatizar, criar fluxos para disponibilização, dos meus pipelines, por exemplo, desde o desenvolvimento até a produção. Eu tenho os times de Machine Learning Ops, que também estão focados em automatizar a entrega desses dados. Então, falar que você quer trabalhar com dados é muito genérico. O que você gosta? O que você quer fazer? Qual problema você quer resolver? Ah, além de tudo, eu esqueci, tem o pessoal que trabalha com a visualização de dados. Então, esse time cria dashboards para ajudar no negócio a tomar decisão. Por quê? Você pode fazer um fluxo maravilhoso, extrair dados de diversas fontes, limpar os dados, escolher o melhor algoritmo, treinar, testar os seus dados, publicar o seu algoritmo, mas se o seu diretor, por exemplo, não consegue visualizar os dados para tomar uma decisão, cara, todo o processo do time inteiro, não vai ser considerado. Então, a visualização de dados também é um time extremamente importante. E é por isso que você precisa me dizer para onde você vai, né? O que você efetivamente gosta, porque de acordo com o que você gosta, você tem uma ou outra possibilidade para ser feliz e para trabalhar, com dados e trazer muitas soluções, para a empresa que você trabalha. E aí, se a gente estiver falando tecnicamente, né, o que você precisa? Por quê? Porque não adianta dizer: "Ah, trabalhar com dados é muito tranquilo, você não precisa de muita coisa". Não, você precisa sim. Você precisa de diversos conhecimentos diferentes, você precisa eh, de diversos hard skills para que você consiga trabalhar bem.
Então, a primeira coisa, quer trabalhar com dados, você precisa entender a modelagem, né? Entender como que você pode organizar os seus dados, como que você disponibiliza esses dados de maneira mais eficiente, como que você garante a qualidade dos seus dados. Isso é muito importante. Então, para qualquer área, eu diria, modelagem é essencial. E sem ela, você corre o risco de errar e de ter muito mais trabalho. Então, não tem, não tem muito sentido trabalhar com dados sem entender a modelagem. E outra coisa, se você receber um modelo de dados, você precisa entender esse modelo. E isso te ajuda a criar também, a fazer as suas consultas, a entender como que a informação flui dentro da organização. Então, não tem para onde escapar. Outra coisa, linguagem SQL. Não importa a área que você vai trabalhar. Pode ser visualização de dados e pode ser, data science. Você precisa saber a linguagem SQL. Então, muita gente até fala, né: "Ah, e os bancos de dados relacionais, eles vão morrer. Não precisamos de bancos de dados relacionais". Precisam, eles existem. Boa parte dos nossos dados estão armazenados em bancos de dados relacionais, então precisamos da linguagem SQL, sim. Além disso, alguns bancos de dados que não são relacionais também usam uma linguagem baseada na linguagem SQL. Então, eh, não tem como não saber. Ela é extremamente importante. Eu sempre indico para você ter um banco de dados para chamar de seu. E um banco de dados para chamar de seu, tanto um relacional quanto um NoSQL. Por quê? Porque quando você precisar criar uma solução, fica mais fácil quando é nesse banco de dados que você gosta mais, ou nesse banco que você já trabalha. Isso não significa que você, precisa só utilizar um banco e não vai utilizar nenhum outro não, isso significa que você se sente mais confortável com um banco de dados. Eh, Simples assim, tá. Não adianta nos dias de hoje, não adianta você trabalhar só com um banco, ou querer usar só um banco, não. Você precisa, estar ser flexível para trabalhar com diversos, bancos de dados, para trabalhar com diversas linguagens, e isso é legal. Porque você acaba aprendendo no dia a dia como lidar com diversos cenários. Então, ter aquele que você se sente confortável, que você se sente muito mais confortável, maravilha. Mas esteja sempre aberta a entender como que funcionam os outros. E cloud, claro que eu recomendo fortemente que vocês conheçam os serviços de dados do Azure. Porque são serviços que você pode utilizar de forma simples, você consegue configurar e você consegue testar e entender, como que você vai trabalhar com os dados. Isso é maravilhoso. Então não, acaba sempre sendo uma ótima possibilidade. Mas isso não quer dizer que as outras clouds não tenham serviços geniais. Né, então eu gosto muito de trabalhar com GCP, tanto que eu sou GDE, de cloud. Então, quais são os serviços da Google que você pode usar dentro do seu cenário? Quais são os serviços do Azure? O importante é você ser flexível também quando estamos falando de cloud. Por quê? Porque você não sabe onde você vai estar trabalhando hoje ou amanhã. Então, eh é importante conhecer os serviços de cloud, saber o que você tem de possibilidades e quando você pode usar cada um desses serviços. E aí você pode estar me perguntando: "Dani, eu tenho que saber tudo isso amanhã?" Não. Aliás, a primeira coisa é devagar, gente, vamos devagar. Porque se você tentar conhecer tudo isso de uma vez só, você pode se frustrar, porque eu me frustraria. Não ia conseguir aprender tudo de uma vez,
assim, porque é muita coisa. Mas a gente pode começar. Vamos entender a linguagem SQL, vamos entender a modelagem? Ah, vamos. Ah, que legal, gostei. Agora, poxa, o que que tem de SQL Server para eu estudar? Ah, tem isso, então vamos estudar. E depois eu vou ver o que tem na cloud, justamente nessa sequência, porque vai ser mais confortável do que estudar tudo de uma vez, ou entrar naquele, porque isso abre caminho para a síndrome da impostora, onde, poxa, você está achando que você não sabe nada só porque você não conseguiu estudar tudo que você tinha para estudar em um dia. E não, está tudo bem não conseguir estudar tudo em um dia, se dê o tempo para que você consiga aprender. Aliás, gente, uma coisa assim que eu até quero comentar é sobre essa generosidade. Eu não estou dizendo que toda mulher é generosa ou afins, não. Mas, nós precisamos ser generosas conosco, né. E muitas vezes nós não estamos sendo. Tá, então, essa cobrança de: "Ai, eu vou aprender tudo, porque amanhã eu vou ser cientista de dados", sendo que você nem sabe o que um cientista de dados faz na empresa que você quer trabalhar, então isso dá margem para que vocês se frustrem e acabem achando que vocês não sabem nada, quando na realidade, vocês conhecem muita coisa e não precisa dessa frustração, tá. Então, tranquilidade. Algumas fontes de informação que são bem relevantes e que podem ajudar vocês. Primeira coisa, as comunidades femininas. Estejam perto de outras mulheres. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil de vocês serem acolhidas. É mais fácil você conseguir falar sobre o seu momento, o que está acontecendo com você, o que você pretende fazer. Então, estejam perto das comunidades, os eventos estão voltando, os eventos presenciais também estão voltando, então participe dos eventos. Eu sempre digo que é só falar um "oi", né, quando o seu olhar é mais sorridente, automaticamente você já é acolhida por outras mulheres, e faz muito sentido você estar nas comunidades que têm eventos de dados que vão levar vocês a conhecerem cada vez mais mulheres dessa área. Eh, Era para ser surpresa, mas já dando spoiler, tá, na próxima semana, acessem o primeirosdados.com, que vai ter muita coisa sobre dados, e a ideia é justamente essa, né, estar com vocês nos primeiros passos na área de dados. Então nós temos aí muitas possibilidades e, pra mim vai ser um prazer poder ajudá-las, a seguir esse caminho. O Microsoft Learn tem cursos, tem muita coisa bacana, além do Instagram, do LinkedIn, do Facebook, onde a gente consegue saber que, por exemplo, tem post novo no Primeiros Dados, olha, vai ter um evento novo, semana que vem, então usem as redes sociais a favor do objetivo de vocês, porque é aquela coisa de conseguir, eh, ir caminhando para onde vocês querem estar, de forma até um pouco mais leve, porque você vê o que está acontecendo no mundo, aproveita e já descobre que vai ter um evento, e assim, acaba sendo mais tranquilo. E gente, a área de dados está aberta para todas nós. Não é uma área simples, mas é uma área que precisamos ocupar, que precisamos estar presentes. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha tantas mulheres na área de tecnologia como um todo, mas, hoje já temos mais mulheres na tecnologia, então, se nós ajudarmos umas às outras, nós vamos trazer mais mulheres para a área de dados, nós vamos ter mais algoritmos criados por nós, nós vamos auxiliar mais na tomada de decisão, e assim, a área vai ficando mais diversa, mais rica e
trazendo cada vez mais possibilidades. Então, é um convite, quem precisar de ajuda, esteja à vontade para falar comigo, vai ser um prazer, e não desistam, não desistam, porque o caminho é nosso sim. Então, se temos de um lado a síndrome da impostora, ok, é aquela história de levar a sua impostora para comer o chocolate e continuar estudando, porque nós sabemos qual é o nosso objetivo e onde nós queremos estar. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem comigo. O caminho é nosso e vamos juntas. Perfeito, Dani, muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Foi sensacional e a gente está encerrando. Ai, gente. Que venham os próximos. Que venham os próximos. Espero que você esteja com a gente no próximo também. Foi muito Sempre, bom. gente. É ótimo estar com vocês. Você deixou suas redes aí para o pessoal seguir você, se você quiser deixar aí. Sim, Dani Monteiro DBA em todos os cantos. Gente, sigam a Dani. A gente é muito fã dela. Não é à toa. Ai, gente, é recíproco. É isso que esse é o lado bom. A gente acaba criando a nossa rede e estando todo mundo muito próximo. Sim, Então, faz com que a TI seja melhor. sim. Dani, muito obrigada de novo. Parabéns. Beijo, gente. Conteúdo importantíssimo. E é isso. Tchau, Dani. Tchau, Carol. Gente, é isso. Acabou mais uma Wiki 365. Estou emocionada. Brincadeira. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, desde segunda-feira que estiveram com a gente. Foi sensacional, maravilhoso mesmo. Espero todos vocês na próxima Wiki, que vai ser no final do ano, provavelmente, ainda não tem data, mas acompanhe a gente lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui para vocês o LinkedIn da Wiki, o site. Agradecer também, sem menor sombra de dúvidas, os nossos patrocinadores, que é a DataSide, a SideLab, a Cinity, Atitude Infinita e a Microsoft. E a vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada por tudo. Sobre o sorteio, ele vai ser feito lá no Instagram da Wiki, também vou deixar aqui para vocês. Ele vai ser num formato diferente dos outros, é só para quem se inscreveu pela Simpla. Então, se você fez a sua inscrição, você está concorrendo a um fone headset da Microsoft. Acompanhe a gente por lá, que já já sai o resultado, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, gente.